Vamos lá, galerinha. Então, hoje nós vamos relembrar os principais elementos de círculo e de circunferência, beleza? Primeira coisa que nós precisamos fazer é identificar qual a diferença entre esses dois caras, entre o nosso círculo e a nossa circunferência. Bom, deixei vários carinhas desenhados aqui e a primeira coisa que nós faremos é circunferência. Bom, vamos lá. O que é uma circunferência? É exatamente o que está desenhado neste primeiro item aqui. Como assim, professor? É só isso mesmo. É só o contorno, essa linhazinha preta circular que nós temos aqui. E isto é a nossa circunferência, ok? E o que é o círculo? Eles não são a mesma coisa? Não. No círculo, nós temos o seguinte, veja só. Aqui, ó. Círculo. No círculo, nós temos o seguinte. O que está desenhado, pronto aqui, que eu já tinha deixado, é quem? É a circunferência. Então, nós tínhamos 6 circunferências. Quando a gente vai falar de círculo, nós estamos falando da região interna da circunferência. Se é a região interna, é a região de dentro. Então, toda essa parte que eu estou pintando em vermelho, isto é o círculo, ok? Conseguiram identificar a diferença, então, de circunferência, que é só a linha preta, para o círculo, que é toda a região interna da circunferência? Então, no segundo desenho, nós temos em preto a circunferência e a parte de dentro que eu pintei ali, o círculo que está em vermelho, ok? Bom, quais são os elementos da nossa circunferência e do nosso círculo? Primeiro cara que é super importante é o centro, que é super fácil. É um pontinho que fica no centro da nossa circunferência e coincide com o centro do círculo. Lembrando lá do ano passado, como é que a gente faz para dar nome para um ponto? Como é que faz para dar nome para um ponto? É uma letra maiúscula. Então, eu vou chamar este ponto aqui de ponto O. Então, este cara, vou colocar aqui, ó, que o ponto O é o centro. Ok? O ponto O é o centro da nossa circunferência. Beleza? Bom, nós temos um outro elemento para identificar aí, que eu vou chamar ele de raio. Bom, então vamos lá. Raio. Lembram lá o que é o raio? O raio é um segmento de reta. Então, veja bem, ele é um segmento de reta. Ele é um pedacinho de uma reta. Que sai da onde? O raio sempre vai sair do centro. Beleza? Ele começa no centro e até onde que vai esse segmento de reta? Ele vai até a extremidade da nossa circunferência, ok? Então, vou colocar um outro pontinho aqui para chamar, para poder nomear o meu raio. Então, esse pontinho aqui eu vou chamar de ponto A. Tá bom? Então, ponto A. Isso significa que o segmento OA, lembrando que segmento de reta nós colocamos o ponto onde começa, o ponto onde termina, com um tracinho em cima para indicar que é um segmento de reta. Neste caso, OA é a parte que está em azul, saindo do ponto O e indo até o ponto A. O que é OA? É o raio da nossa circunferência, tá ok? Então, ele sempre vai sair do centro da circunferência e vai até a circunferência, ok? Aí você vai me falar, ô professor, eu poderia colocar o ponto neste lugarzinho aqui e chamar esse ponto de ponto B? Sim, poderia, mas aí eu teria um outro raio, uma outra medida para o raio. Veja só que
o segmento de reta que sai do ponto O e vai até o ponto B, ele também vai ser o raio. Ele está saindo do centro da circunferência e indo até a parte da circunferência, até ficar sobre ela mesmo, tá bom? Então, o segmento OB vai ser um raio da circunferência também? Sim. Então, você coloca lá que o segmento de reta que sai de O e vai até B, tuc, tracinho em cima, também é um raio da circunferência. E essa distância de O até A vai ser exatamente igual à distância de O até B. E isso vai acontecer para qualquer ponto que você marque em cima da circunferência. Se você quisesse marcar um outro pontinho aqui, um pontinho C, e ligasse o centro até ele, também nós teríamos um raio, tá bom? Então, nós temos infinitos raios na circunferência. Você pode escolher onde marcar ele, tá ok? Bom, depois do raio, nós temos um outro cara que é bem importante aqui pra gente, que nós chamamos de corda. O que é uma corda na circunferência? É um segmento de reta também, só que esse segmento de reta ele vai sair de um ponto da circunferência e vai até um outro ponto da circunferência. Pode ser qualquer um? Sim, pode ser qualquer um. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou chamar este pontinho aqui de ponto D e este outro de ponto E. E olha só, quando a gente liga esses dois pontos, nós estamos, na verdade, desenhando uma corda, tá bom? Então, o segmento DE, olha lá, segmento de reta. Começou no D, terminou no E. Tracinho em cima. Poderia ter escrito o contrário, ao invés de DE, ter colocado ED. Ah, ele começa no E e vai até o D? Posso. Ambos vão ser o mesmo segmento de reta. O que são esses segmentos de reta? Eles são uma corda da nossa circunferência, tá ok? Bom, além da corda, a gente tem uma delas que é bem especial. Lembram quem é essa corda especial? Essa corda especial nós chamamos do que mesmo? De diâmetro. Beleza? O diâmetro é uma corda, só que é uma corda especial. O que acontece com essa corda especial? Lembram lá do nosso centro? Vou continuar com a letrinha O para o nosso centro da circunferência, tá bom? Bom, o diâmetro é uma corda. Se é uma corda, ele tem que sair de um ponto da circunferência e ir até outro ponto da circunferência. Só que ele é especial. Por quê? Porque o diâmetro sempre passa em cima do centro. Então, veja só. Vou colocar um pontinho em cima da circunferência e vou colocar outro pontinho em cima da circunferência. Ok? Vou chamar aqui de ponto F e de ponto G. Então, veja só. Se eu ligar o segmento, se eu ligar os pontos F e G, estou ligando dois pontos de cima da circunferência, não é? Então, vai ser uma corda? Sim, vai ser uma corda. Só que olha só o que é que vai acontecer com esta corda. Esta corda, quando eu ligar ela, quando eu traçar ela, onde que ela está passando? Em cima do centro. Uma corda, quando passa em cima do centro, nós chamamos essa corda de diâmetro. Beleza? Então, neste caso, o segmento FG sai do F e vai até o G, ou, se você preferir, sai do G e vem até o F, não tem diferença. É o quê? É o diâmetro da nossa circunferência, tá ok? Um ponto bem interessante para a gente analisar é o seguinte. Bom, vocês podem, por enquanto, esquecer esse pedacinho que eu encobri ali. Se eu perguntar para vocês o que é o segmento OG, o que é o segmento OG? Olha aqui para o raio. Está saindo do centro e indo até
a circunferência. Quando sai do centro e vai até a circunferência, nós chamamos de raio. Beleza? E agora, se nós olharmos para o outro lado, o que vai ser o segmento OF? O que vai ser o segmento OF? Vai ser outro raio. E o diâmetro, então, vai ser o quê? 2 vezes o tamanho do nosso raio. Tá bom? Então, é isso aí. E por último, nós temos um outro elemento que não é segmento de reta, tá bom? Esse último elemento nós chamamos de arco. O que é o arco de uma circunferência? Ele é algo semelhante à corda. Por que semelhante à corda? Porque nós podemos marcar 2 pontos em cima da circunferência, então vou chamar de ponto H e de ponto I, e vou ligar esses 2 pontos. Porém, eu não vou ligar esses 2 pontos através de um segmento de reta. Eu vou ligar eles através de um arco, tá bom? Então, quando eu ligar eles através de um arco, eu vou estar ligando eles por cima da minha circunferência. Então, veja só o que vai acontecer aqui. Olha só, nós teremos o arco HI, tá bom? Bom, para a gente representar esse arco HI, veja só o que nós fazemos. Colocamos as 2 letrinhas em maiúsculo, porque nós temos o ponto H e o ponto I, e ponto é sempre com letra maiúscula. Só que ao invés de colocar um tracinho em cima deles, nós vamos colocar o quê? Um arquinho em cima deles, tá ok? Então, HI vai ser um arco de circunferência, tá bom? Mas o que é que nós temos que tomar cuidado com o arco? Bom, nós temos 2 maneiras de interpretar esse arco. Bom, eu poderia ter chamado de HI este pedacinho que eu marquei em vermelho, mas eu também poderia ter chamado o outro pedaço que ficou em preto, não é mesmo? E o que é que nós fazemos para diferenciar um do outro? Nós colocamos um ponto aqui, ó, em qualquer lugar que nós tenhamos. Então, nós vamos ficar com a seguinte representação. Se eu coloquei um ponto, eu preciso dar um nome para ele. Nome de ponto, letra maiúscula. Vou dar o nome deste ponto de letra J, tá bom? E como é que eu faço para representar o arco que está em preto aqui? Eu falo assim, ó. O arco grandão, esse arco maior que está em preto, ele sai do ponto H, vai para o ponto J e termina no ponto I. E eu estou falando de um arco, então eu faço um arquinho em preto em cima dele, tá bom? E aí, para representar o arco menor, se eu quiser distinguir um do outro, o que nós vamos precisar fazer? Mesmo procedimento. Então, eu vou apagar esse arco HI que eu tenho aqui e escrever ele de uma maneira mais específica, assim, ó, colocando um ponto no meio do meu arco, em qualquer local desse arco, e vou chamar de ponto K. E agora sim, nós vamos conseguir distinguir bem fazendo o seguinte, falando da seguinte maneira. O arco que está em vermelho, ele sai do H, passa no K e chega até o I. Se eu estou falando de um arco, eu coloco um arquinho em cima deles, tá bom? Então, esses foram os principais elementos que nós trabalhamos com círculo e circunferência, tá ok? Então, por hoje é só. Valeu, galerinha!